Ai, ó. Ele tava gravando desse? Não, ele tava gravando era eu. Nossa, Ele tava lá, ele tava não, não. Chega velhinho. Vai lá, velhinho. Vai. Sangue de Jesus. Vai falar. Nessa bola não. Bora chutinho na frente. Reta mais pra frente. Isso, reta mais pra frente. Agora eu achei onde tá a bola. Essa bola é pesada. Pra mim era mais leve. O que tá dando mais dinheiro nesse Brasil é futebol feminino. Vou embora. Vou embora. Vai. Olha, que toque. O que é toque? Dinheiro? Não entendi nada. Não, olha, que toque.